voltar ao caso de terrorismo sofrido por mãe e filha. Um bilhete de socorro jogado em um prédio revela um crime covarde. Mãe e filha reféns de um homem que no passado morou de aluguel. Elas são, na verdade, elas são as proprietárias desse imóvel. Ah, Beatriz, essa história dá uma aflição na gente. O que a polícia já descobriu, Beatriz? Nós temos novidades, Matheus Furlan. Cada vez que mais informações vão chegando sobre esse caso, a história fica ainda mais impressionante. Esse homem, em 2023, foi inquilino delas. E, além de tudo, ele teve um relacionamento com uma parente delas. Então, tinha ali uma credibilidade junto à família, isso no passado. Ainda tinha a tag, né, como a gente falou, aquele dispositivo para entrar no condomínio, por isso teve a ação e o acesso facilitados. Mas tem mais coisas por aí. Ele foi detido e falou com o delegado, não ficou em silêncio durante o depoimento. O doutor Gustavo Pinho é o responsável pelas investigações e nos explica a partir de agora o que se sabe sobre essa invasão, sobre essa situação de cárcere. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Então, conforme já foi amplamente divulgado nas redes sociais, no sábado, esse elemento foi conduzido pela Polícia Militar até essa unidade policial, onde foi lavrado áudio de prisão em flagrante em desfavor dele pela prática do crime de roubo agravado. Quando o seu interrogatório pelo delegado que autuou ele em flagrante, ele relatou que no momento de desespero, uma vez que ele havia perdido o emprego, ele acabou praticando tal conduta, devido ao fato de já conhecer as vítimas de datas anteriores, foi até a residência da mesma e, como sabia que elas tinham dinheiro, passou a, mediante violência e grave ameaça, exigir que elas dessem dinheiro para o mesmo. Todavia, devido ao fato das vítimas terem escrito esses bilhetes que foram jogados pela janela do apartamento, um dos moradores do prédio acabou vendo esses bilhetes, esses papéis, na verdade, amassados, teve interesse em abrir esses papéis, ocasião em que constatou que as vítimas estariam sendo vítima de crime ali no apartamento, motivo pelo qual a Polícia Militar foi acionada. Quando das oitivas das vítimas aqui na unidade policial, na verdade, uma delas é bastante idosa, tem 84 anos, então ela tem um discernimento um pouco prejudicado. A outra vítima, que é a filha dessa idosa, nos relatou que o autor, em data anterior, no ano de 2023, morava em um dos apartamentos dela, ali no condomínio, e que após ele desocupar esse apartamento, ele passou a ter um relacionamento afetivo com uma das primas dela, com uma prima dela. Todavia, elas não tiveram mais contato nenhum com esse autor. Na quinta-feira, de acordo com uma das vítimas, ela saiu para comprar remédio para sua mãe. Quando retornou, já presenciou o autor no interior do imóvel, escondido atrás da porta do banheiro. Quando então foi surpreendida, e esse elemento passou, mediante violência e grave ameaça, a restringir a liberdade das mesmas. Inclusive, no local dos fatos foram encontradas braçadeiras essas que foram utilizadas para amarrar e impedir que elas pedissem socorro para outras pessoas. De acordo com as mesmas, durante todo esse período, o autor, mediante violência e grave ameaça, exigia que ela desse dinheiro para eles. Inclusive, as vítimas passaram as senhas bancárias e cartões bancários para que ele efetuasse os saques de valores da conta delas. De acordo com as mesmas, ele chegou em determinados momentos a sair do apartamento para efetuar esses saques, e bem como também ele exigiu que elas assinassem 2 cheques, um no valor de R$8.000, outro no valor de R$50.000, para que esses cheques fossem repassados para o mesmo. Devido a essa ação delas, elas acabaram jogando esses bilhetes, e um vizinho acabou achando esses bilhetes, e a intervenção da Polícia Militar cessou essas agressões em desfavor delas. Na referida ocasião, conforme eu já disse anteriormente, ele foi autuado por roubo agravado. Agora as diligências vão continuar com o objetivo de verificar a participação ou não de uma terceira pessoa. A gente vai intimá-las para se comparecer aqui novamente na delegacia na data de hoje, porque quando a ocasião da lavratura do áudio de prisão em flagrante, elas não souberam relatar quanto efetivamente teria sido sacado das contas delas. Então, as diligências vão continuar com esse objetivo, verificar se houve ou não a participação de terceiras pessoas, bem como qual foi o valor do prejuízo causado às mesmas.
se esse cheque de 8 mil foi depositado, em conta de quem que foi depositado. Então, as diligências vão continuar por parte da Polícia Civil nesse sentido. Muito bem detalhada a sua explicação, doutor, mas novas dúvidas vão surgindo, né, a partir do momento que a gente vai vendo, porque não é uma história comum a gente falar de cárcere, de sequestro, e ainda mais envolvendo uma pessoa que conhecia as vítimas, teve esse acesso facilitado, é algo que foi realmente premeditado por ele, ao que a gente observa, né, doutor? Ele chegou a falar por que estava tão louco assim atrás de dinheiro, tinha alguma dívida, ele falou durante o depoimento? No depoimento, quando ele foi interrogado aqui na delegacia, ele relatou que estava desesperado, sem dinheiro, uma vez que ele teria perdido o emprego. O interrogatório dele foi praticamente nesse sentido. Estava desesperado, perdeu o emprego e praticou tal conduta, mas ele não quis especificar o que ele faria com o dinheiro, o que ele faria com as vítimas após abandonadas ali do local. Então, o que ele relatou foi isso: eu estava desesperado, estava precisando de dinheiro e pratiquei tal conduta. Eu não quis dar mais detalhes referente à atuação criminosa praticada por ele. Então, a gente vai diligenciar nesse sentido. Houve ou não a participação de terceira pessoa? O que ele fez com esse dinheiro? O cheque, um desses cheques de 8 mil reais que ele pegou da vítima, os dois cheques, na verdade, não foram encontrados quando da abordagem policial. O que ele fez com esses cheques? Então, as diligências vão continuar para verificar esse envolvimento ou não de terceiras pessoas. E o acesso dele foi pela porta, pelo portão, como se fosse um morador. E aí ele conseguiu invadir esse apartamento, estava destrancado, teve essa informação também? Isso, de acordo com a vítima, ele teve acesso ao interior do prédio através dessa tag, e a vítima tinha acabado de sair da residência com o objetivo de comprar um remédio para a mãe dela. E como ela tinha acabado de sair, ela acabou deixando a porta do apartamento aberta, o que facilitou ele a ter acesso ao interior do imóvel. Então, essa vítima que tinha saído do apartamento, surpreendida quando retornou, ele já no interior do imóvel. Doutor, a gente vê pela gravação ali que elas estão muito assustadas. Ele chegou a machucar essas mulheres? Elas ficaram muito tempo amarradas? De acordo com o relatado pelas mesmas, durante todo o período de quinta-feira, por volta das 10, 11 horas da manhã, até no momento em que elas foram resgatadas pela Polícia Militar, elas ficaram a maior parte do tempo amarradas, eram pressionadas com frequência por eles, ameaçada por ele, para que elas dessem dinheiro para ele. Então foi um terror psicológico muito grande causado nessas vítimas, conforme se pode observar através dos vídeos divulgados. Uma outra coisa que chama atenção, né, uma outra dúvida, é como é que elas conseguiram escrever esse bilhete? Ela contou como é que se ela teve um momento ali que ele estava distraído, ou se foi numa dessas saídas dele para fazer saques? Então, informalmente, ela nos relatou que em um desses momentos em que ele saiu, ela acabou pegando a caneta e escrevendo esses bilhetes, o que acabou facilitando uma interrupção, na verdade, por parte da Polícia Militar, efetuando a prisão do autor. O agravado, doutor, qual que é a pena? Ele pode pagar fiança? Tem acesso à audiência de custódia, direito a isso? Na verdade, ele foi autuado pela prática do crime de roubo agravado, não há direito à fiança. Agora, no final do inquérito policial, nós vamos chamar as vítimas aqui novamente para pegar alguns detalhes que são importantes para restar configurada a prática do crime de cárcere privado também. Então, no final do inquérito policial, além do roubo agravado, ele também será indiciado pela prática do crime de cárcere privado. Doutor Gustavo, muito obrigada pelas informações, esclarecidos todos os pontos dessa história absurda do que aconteceu aí no último fim de semana, no último fim da última semana, né, aqui na região metropolitana de Curitiba, em Pinhais. Então, esse homem está preso, foi feito flagrante, né, aqui na delegacia de Pinhais, mas já foi remetido ao sistema carcerário. Mãe e filha agora se recuperando desse trauma. A gente teve acesso ali aos vídeos, elas muito assustadas, gritando de medo, porque realmente permaneceram ali pelo menos 2 dias amarradas dentro da própria casa, feitas reféns de um criminoso. Volto com você. Nossa, é muita crueldade. A minha produção está separando, obrigado, Beatriz. A minha produção está separando, já vou mostrar para você outras imagens. E olha, eu vou falar para você, hein? Para pensar no coração o quanto que ficava acelerado dessas mulheres, na expectativa ou da polícia chegar logo ou do criminoso voltar. E ele que conhecia essas duas. É inacreditável.